Glória a Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. A revelação já falei na vez passada. E vamos falar das coisas que em breve devem acontecer. O que deve acontecer em breve? O que está acontecendo em breve? Desde a época dos 2000 anos atrás. Primeira coisa que o apóstolo fala em Tessalonicenses chama-se a falta de apostasia. E hoje nós estamos vivendo um período de apostasia. O que é apostasia? Apostatar da fé. Apostatar da fé. Essa apostasia, deixa eu lembrar, capítulo 18 de Lucas, fala de uma parábola de uma viúva, entende? Que ela procura e procura e procura e procura e insiste no juiz iníquo. Vamos para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos ver o versículo que fala apostasia. O que tem Lucas 18 com aquela viúva com apostasia? Vamos dizer, calma aí, não tenha pressa. Fala toda a parábola. Olha que ele está falando uma parábola. Ele está mostrando um exemplo das coisas materiais para revelar as espirituais. Isso é uma parábola. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem entendimento, entende as coisas que estão escritas nesse livro, conforme Daniel 12. Os sábios resplandecerão como a estrela no firmamento, porque a ele é revelada a palavra de Deus. Então não vou ler todo o 18, não vou ler o último versículo. Olha o que diz o último versículo dessa parábola. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí vem a parte principal. Quando, porém, vier o Filho do Homem, está falando de Jesus, como Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem aos gregos. Já falei sobre a referência dos 4 evangelhos, como Mateus apresenta Jesus, como Marcos apresenta Jesus, como Lucas apresenta Jesus e como João apresenta Jesus como a palavra de Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu escrevi a minha tese sobre este versículo. Porventura achará fé na terra? Nem vou falar sobre a tese, senão vou ficar aqui mais 15 aulas, talvez. Fé no tempo antediluviano, tempo de Noé, como disse Jesus, que Noé ele foi justiceiro da fé. Fé no tempo de Abraão, como ele também foi justificado pela fé. Fé no tempo da lei e fé no tempo de Jesus e fé nos dias atuais. Daí o doutor e mestre lá de Simão José é muito grande. Deu só 60 páginas. Grandes. É muito grande. Não dá para incluir um pouquinho assim, encurtar só por umas 20 páginas. Eu acho que ele tinha preguiça de ler o safado. Ô irmão, se eu tirar 40 páginas disso aí, eu vou ficar sem nada, cara. Não dá, não, mas é a regra do MEC, não sei o quê. Você, puxa, os caras têm preguiça de ler. Eu comecei a falar sobre fé. Já falei nesses dias atrás sobre um menino que estava fazendo uma redação sobre o amor de Deus e os ardis de Satanás.
Acho que não contei, não, vou contar de novo, não tem problema não. O menino estava escrevendo assim, um professor que era meio ateu, empurrando Satanás na cabeça da criança, né? A teoria da evolução, de Marx. Olha que teu filho está estudando. É bom, de vez em quando, olhar as matérias de Pokémon. Ontem eu estava ali e veio um coitado lá vender 30 vender umas coisas para as crianças. Só essas coisas satânicas, quase que me deu vontade de pegar e disse, meu filho, se tu ler literatura evangélica, você vai ter mais do que vai ser abençoado. Ele disse, meu querido, ninguém compra nada para as crianças de literatura evangélica. Virou as costas e saiu. Meu Deus! E depois que ele saiu, ele me deu uma lavada em cima do meu narizão aqui. Ficou ardendo, doendo. Às vezes eu bato em cima do cachorro assim, bem em cima do focinho. Sai daí! Não consegui bater no focinho. Eu disse para o meu irmão, ele falou uma santa verdade, uma pura verdade. Os teus filhos não lêem a Bíblia. Não tem nenhuma literatura evangélica. E daí, quando eles crescer e ficar desviado, você leva lá para o pastor ungir orar. Daí é tarde. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque daí, quando ele for velho, não se desviará dele. Hoje o irmão José está pegando pesado. Sabe por que os meus filhos estão na igreja, estão todos casados? Porque desde o ventre da mãe, nós tínhamos aqueles CD grande, aqueles compactos, aqueles bolachão assim, botavam 3, 4 em cima de uma radiola lá, no 3 em 1, que naquele tempo era caríssimo, só possuir aquilo. Entende? Mas a mulher grávida ficava escutando. Procura conhecer os meus filhos, já uma vez. De manhã cedo, eu botava aquele hino assim, desperta Brasil, Brasil, tá na hora de orar, tá na hora de cantar, todas as vezes que ele vem, todo mundo se acordava, tá na hora de ir para a escola dominical, eu já fazia um monte, Zé, e o pai não dava, o pai não tem jeito, quando eles eram mais pequenininhos, vamos para a escola dominical, senão o velho mata nós tudo. Hoje os meus filhos são professores. A Ângela é professora, pedagoga, escreve apostila para professores de escola dominical, de estudos bíblicos, pelas quais eu me sinto honrado, porque desde o ventre, no útero intrauterino, os hinos, e a Annelise veio tão calminha. Mas por que a Annelise é assim, pai? É diferente da Ângela, porque lá do útero ela já estava ouvindo o hino 187. Mais perto eu quero estar. Ela é psicóloga, estou brincando. Se a Annelise ouve e disse, ela vai me matar. Pai, não entra mais na minha casa nunca. Eu hoje estou. Então, o que vem por primeiro, as coisas que brevemente devem acontecer, apostasia. E o que Jesus está falando aqui no capítulo 18 e último versículo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deu para entender? Como eu fui longe, como eu demorei para botar na tua cachilota isso. Eu tenho a minha religião. Eu sou um cristão autêntico. Vou 3 vezes na igreja durante a minha vida. Quando eu nasço, que os padrinhos levam, para se dizer que é um cristão. Quando casa também, às vezes ela já está buchuda, que é obrigado aí, porque senão o padre não quer. Para ser assim.
Tem um status. Ser evangélico, ser cristão é uma palavra bonita hoje. Eu sou evangélico, sou cristão. Lá na cadeia está cheio de evangélico e cristão. O diabo também é evangélico e é cristão, sabia? Ele conhece a palavra melhor que você. Por causa disso ele foi lá tentar Jesus. Se tu és filho do ovo. Entende como é que é? Um dia eu vou falar só sobre o tipo, aquelas 3 tentações de Jesus no deserto. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Hoje todo mundo, meu Deus, se eu tiver um Fusca. Um irmão lá em Rio do Oeste andava sempre com o Fusquinha dele. Luiz Paterno, acho que já faleceu até. Não sei se ele não tem, ou se ele faleceu, aquele Fusquinha ficou. Todo mundo dizia, mas seu Luiz, o senhor pode comprar um carrão? Disse, para quê? Esse Fusquinha me leva em Rio do Sul com o teu carrão aí. Com o meu Fusquinha, qualquer pedacinho de arame, conserta. Ele não estraga nunca, porque Volkswagen, quer dizer, o carro do povo, é um carro que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial para acusar o deserto. Ele andava 200 quilômetros de uma ponta a outra para dominar os seus soldados, e ninguém entendia porque ele disse, faz um carro aí para que dura para sempre, para andar no deserto, não precisa ter radiador para não esquentar pelo calor. Naquele tempo não tinha asfalto, não, era areia, e o Fusca, pau. Entende? Aí dizia, irmãos, professor Luiz, por que você não... Porque eu não tenho a concupiscência dos olhos. Hoje é uma concorrência, se um compra um carro, outro tem um melhor. Ô pastor, por que anda com esse carro, pastor? Esse irmão não tem, mas o irmão é um pastor. Precisa representar a nossa igreja. Sabe, já aconteceu isso comigo? Chega na porta de um cidadão, aquele carro assim, bem simples, e esse coitado aí, até muda o tratamento, mas se entrar com uma BMW, opa! Aí chega na casa do pobre, o pobre disse, meu Deus, esse pastor está roubando. Dá para entender? Porque a concupiscência dos olhos e a soberba da vida nunca satisfaz o desejo do coração humano. Sabe por que o gado do teu vizinho sempre é mais gordo do que o teu? Mais bonito? Por causa da concupiscência dos olhos. Você só fica olhando para o gado dele. Aí quer comprar, daí bota no teu pasto, vai ficar sequinho de novo. Só para satisfazer. Meu Deus, eu vou parar por aqui. Então, aqui nós temos as coisas que breve deve acontecer. Esse é o mundo que nós vivemos, meus irmãos. É essa a realidade. Os filhos, pai, não vou entrar nessa caminhoneta velha, pai. Os meus amiguinhos lá, eu não quero essa bike. Essa bike é cafona. Mas eu estou falando sobre a falta de fé, a apostasia. Por que vem a apostasia? O negar a fé. Porque muitos cristãos entram na igreja e são decepcionados com os pastores e os líderes. E a porta do fundo é mais larga do que a porta da frente, sai mais do que entra. E aí o safado logra aqui, ele não tem casa, ele não tem propriedade, ele não tem nada no local. Aí quando ele não tem mais argumento, ele fica no máximo 2 anos. Ele vai para outro, daí vem outro cheio de fé, cheio de mania, cheio de artimanha. Eles nunca constroem uma igreja. Porque daí vem outro e vem outro. Você que já passou por essas e nunca mais passou, por causa disso a apostasia está dominando teu coração, a perda da fé. Porque os caras não transmitem conhecimento, não têm a responsabilidade quanto à alma diante de Deus.
não te exorta no caminho do Senhor, mas quer só o teu dinheiro. Hoje Deus acha que está me levantando para abrir os olhos, principalmente da igreja, que eles conhecem a palavra. A falta de fé é apostasia, idolatria. Idolatria também leva à apostasia, a falta de fé. Ontem eu passei por uma cidade e vi uma grande imagem lá em cima, toda refletida. Essa semana mandaram para mim uma criança. Entende, irmãos, pelo amor de Deus. Não é um gesso na porta da tua casa, ou lá no teu quintal, que vai te levar para o céu. Isso é idolatria, adoração aos ídolos, e a tua fé está só naquilo ali porque você foi ensinado assim. Ah, mas eu já recebi milagre. Não foi ela que te deu, não foi o São Benedito. Se eu fosse falar sobre idolatria, quantas catedrais foram construídas, e a primeira coisa que colocaram foi uma imagem. Pessoas viajando lá, eu vou conseguir a minha fé, vou vencer, eu mereci milagre, chore, uma fé induzida, enganosa. Que Deus nos ajude. Você já leu o Salmo de número 115? Olha o que diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado glórias e graças, porque os ídolos não são assim. Tenho olhos e não veem, tenho ouvido, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E lá no última parte diz assim: e torna-se semelhante a eles todos aqueles que os fazem e os adoram. Olha lá, que Deus nos ajude. Quando eu conheci essa palavra, eu disse: o que? Eu ficar dentro desse recinto aqui onde está pintado? Eu quero algo mais real, mais puro, mais verdadeiro, aquilo que satisfaz a minha alma, não os meus olhos. E isso já faz 50 anos que eu saí de lá. Medita nisso, pelo amor de Deus. A idolatria que está dominando o nosso mundo hoje. A nossa cidade cada passo, cada 10 metros você esbarra num coelho. Tem coelho até no meio da calçada assim. Se tu deixar, ele te abraça. Coitado daquela pessoa que está ali representando o coelho. Me dá uma dor na alma. O teu líder religioso já explicou para você. Eu já falei, não vou falar de novo. Não. Tempo de Natal, nascimento de Jesus. Lá veio o João Grande lá. E ganham até dinheiro. E são queridinhos, pega as crianças no colo e dá um balinho para as crianças. Vai levando a tradição e Jesus fica de lado. Fizeram como Jerusalém, deixaram Jesus do lado de fora de Jerusalém. Idolatria. Outra coisa que brevemente deve acontecer, os falsos profetas. Eu vou entrar mais lá na frente sobre isso aí. Nós vamos acompanhar versículo a versículo, palavra vez por palavra. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que
que brevemente deve acontecer. Escuta, não está acontecendo hoje? Agora? Não está acontecendo? É isso que eu estou abrindo teu olho, meu irmão. Falsos profetas e falsos Cristo, lá em Lucas 21, 22, Jesus fala. Capítulo 23, 24, Mateus também fala. Pedro também fala. Paulo também fala. João, numa das suas epístolas, fim já é a última hora. Mas você sabe disso que o anticristo está aí. Os falsos cristos, o que vem antes de Cristo, o que é contra Cristo. Toda idolatria que você vê é falso ou é contra. Uma imagem é falsa. Um coelho é contra. Um Nicolau é contra. Esse espírito entra na igreja através do teu coração, na tua casa. Eu já preguei, doutrinei para líderes e pastores, e falei para o meu pastor, Simão, cuidado, tem o Espírito Santo na igreja, presta atenção, e tem o Espírito da igreja. Quando eu chego numa igreja, qualquer igreja que se chama cristã, lá em Cascavel, já falei isso aqui, uma área assim, 1 quilômetro para cá e 1 quilômetro para lá, que eu morava bem no centro, 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro para cá, tinha 16 igrejas, todas elas chamadas cristãs. Tinha algumas tão grandes, que tinha lá, aquele negócio lá fora, como é que diz? Que o que passava lá dentro, eles filmavam, as pessoas não cabiam lá dentro, porque era quase 350 a 500 lugares na igreja. Era uma... E daí não cabia lá dentro, daí o pastor botou lá fora, grande na praça, poste alto, e todo mundo lá fora sentado e ficava assistindo. Alguns batiam palma. Oh! Entende? E eu ficava observando também, porque lá é uma bênção andar nas praças de Cascavel, porque é tudo monitorado, é um ambiente familiar. Adorei aquela cidade. E eu ficava assistindo, olhando de longe, assim, noite de verão, e os cultos terminavam 10h30 da noite, não tinha hora de acabar. Porque tinha plateia, o povo estava ouvindo, o pastor pregava longamente. E eu já ficava observando, eu fui em todas essas 16 igrejas ali, só para espiar. Malandro você, claro. Estou fazendo uma pesquisa, é para o meu conhecimento, para enriquecer a minha vida espiritual, para abrir o teu olho. E aí eu constatei que tinha o espírito da igreja, tinha cada igreja, meu irmão. Tinha uns que se enfiavam dentro do quarto lá e ia, não sei se estava orando ou conversando. Aí só saía e o povo ficava lá sentado. Ninguém dobrava o jeito de orar, não. Alguns conversando baixinho, outros silenciosamente. Membros, não era assistente não. Eu também fiquei lá sentado. Mas o que está acontecendo aqui, Jesus? Sou muito curioso. Pastor, não vem? Não, estão lá no quarto. É o nosso costume. Eles ficam no quarto. Eles só vêm na hora da palavra. Aí o pastor diz assim, o Espírito de Deus me revela que tem um irmão aqui para dar uma palavra. Mas ninguém levantava. Então vai ser eu mesmo. E ficava sempre o mesmo. Porque só ele tinha autorização. Mas dizia que o Espírito Santo revelava.
Olha, eu vi cada coisa. O que eu constatei? Que tem o espírito da igreja, que não é o Espírito Santo, é o costume que os homens adquirem, os seus dogmas, as suas regras, as suas coisas, e se não subir no altar com aquela parafernália toda, e aí eu me identifico como tal. É o espírito da igreja, para pregar a palavra de Deus, tenha no teu coração. Eu não posso subir sem gravata, porque se eu subir sem gravata, o pastor me disse, nem me dá oportunidade. Isso já aconteceu centenas de vezes comigo. Aí, não, irmão, já é um diácono, sempre tem que subir com a gravata. Presbítero, então, nem bota o pé no púlpito, que aqui é o lugar de Deus. Como se a virtude estivesse na gravata, querido. Para com isso desse palhaço. Então você está desviado sem gravata. Deus o livre se eu não sem camisa em casa. Na rua está certo. O ministro não deve fazer isso. Não. Também não é pecado. Ah, não. Eu estive na casa do pastor José, ele estava de camiseta. Eu nunca expus meu corpo nu para os meus filhos. Nunca me viram. Nem na hora do banho. Isso é meu. Não é espírito da igreja. Entende? Uma vez passei de bicicleta na cidade, foram correndo lá, os irmãos perguntaram para o irmão José está desviado. É verdade. Mas por quê? Eu vi ele de camiseta andando de bicicleta. E o pastor veio com todo cuidado falar para mim, dizer que o Espírito Santo está na minha gravata. Espírito da igreja, irmãos. Mas quando o Espírito Santo está na igreja, é diferente. Outra hora eu falo sobre isso. A paz do Senhor, Deus que abençoe a todos. Vou chamar minha velha que ela tem que ir no médico. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.